Boa noite, Juazeiro. Aqui quem vos fala é Ítalo Castro. Hoje teremos a nossa quinta live com o pré-candidato a vereador Eri Justo. Desde já eu convido a todos para estar conosco essa noite. Deixe o seu comentário, compartilhe essa live. Hoje será mais uma oportunidade de você conhecer mais um novo pré-candidato a vereador de Juazeiro. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, compartilhe essa live, fique conosco até o final, para você conhecer as propostas, os projetos que o nosso pré-candidato, que hoje está conosco, Eri Justo, tem para expor para a sociedade juazeirense. Então, desde já convido a todos, né? Justo, tá ok aí? Beleza, estou ouvindo. Vamos lá. Então, Justo, desde já é uma honra, né, ter você aqui conosco. Quero agradecer por você ter aceito esse convite de estar nesse bate-papo com cada um de nós aqui. Quando eu falo cada um de nós, é os seus seguidores, os meus seguidores e a comunidade juazeirense, para que você esteja expondo os seus projetos, as suas propostas, e desde já agradeço muito mesmo, né, por você ter aceitado estar aqui conosco nesse bate-papo. E eu vou fazer uma leve apresentação aqui e você vai complementar, né, o seu currículo, que é um currículo assim grande, bem recheado, e as pessoas querem lhe conhecer, né, eu tive a honra de conhecer, e as pessoas também têm que lhe conhecer e conhecer o seu trabalho que você já vem realizando em pró de Juazeirense e do Juazeirense. Vamos nós aqui. Eri Justo, um filho adotivo de Juazeiro, esposo, pai de Enzo, de 3 aninhos, jornalista, radialista, músico e agora pré-candidato a vereador de Juazeiro. Esse ano ele vem pelo partido Avante, que tem como pré-candidato a prefeito o capitão Moreira. Então, só reforçando aqui, ele vem pelo Avante, pelo partido Avante, e tem como pré-candidato a prefeito, o capitão Moreira. Então, desde já, agradeço a todos por estar conosco. Justo, uma boa noite para você. Seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado. E se apresente para nós. Eu agradeço. Quem é Eri Justo? Beleza, tá aí então, né? Hoje é diferente, que hoje o R Justo não vai fazer pergunta, né? Hoje o R Justo vai responder as perguntas, não só do Ítalo, mas de todo o povo de Juazeiro da Bahia, ao qual eu mando um beijo, aquele abraço. Não só Juazeiro, como também o pessoal lá no Rio de Janeiro, alguns amigos que eu tenho lá no Rio de Janeiro, Brasília, meus parentes de Brasília também. E o R Justo, na realidade, é um coroa de 52 anos de idade, casado, conforme você falou, um cara sonhador que, graças a Deus, tem conseguido pelo menos atingir aí os 70% dos seus sonhos, né? Eu vim para Juazeiro em 2010, cheguei aqui em Juazeiro em 2010, porque na época eu era músico, né? Eu era tecladista da Alcione, e também era requisitado não só para fazer os shows da Alcione, como também shows de alguns cantores gospel. E um cantor muito famoso, eu posso até dizer o nome, porque eu não tenho que me envergonhar disso, muito pelo contrário, é um cara do bem. O cantor Gerson Rufino me contratou lá no Rio de Janeiro para tocar aqui em Juazeiro da Bahia. E nós fizemos um show aqui no estádio Adalto Moraes, aqui em Juazeiro da Bahia. E o show transcorreu tudo maravilhosamente bem, até que no final do show, eu estava ali entre o camarim do Gerson Rufino e o pessoal ali, os fãs, né? Tinha uma menina que chegou para mim e me implorou pedindo para tirar uma foto ao lado do cantor, né? Aí eu entrei no camarim e falei, Gerson, tem uma fã aqui sua que quer tirar uma foto com você. Ele falou, eu estou tão cansado, mas deixa ela entrar, deixa ela entrar.
A moça ficou tão feliz, beijou o Gerson Rufino, tirou foto com ele, né? E essa moça, sabe quem é, ô Ítalo? É a minha atual esposa. Eu me casei com ela depois. É mole? Que história, hein, Justo? É isso aí. Foi por isso que eu vim parar aqui em Juazeiro. Eu me apaixonei por uma juazeirense e nunca mais voltei para o Rio, né? Hoje nós temos o pequeno Enzo, de 3 aninhos de idade. E Juazeiro da Bahia, para mim, foi uma cidade, Ítalo, que me deu muitos presentes. Eu lembro que em 2015, eu participei do concurso Legionário por um Dia, da Rede Globo de televisão, do programa Fantástico. E lá, né, eu fiz a dublagem do Renato Russo e fui, dentre 3.500 candidatos, eu fui o 4º colocado, né? E tive o privilégio, depois eu vou deixar o link no YouTube da minha apresentação no Fantástico, de representar não só o Nordeste, como também o Norte, né? Nesse fã-clube maravilhoso que é o fã-clube da Legião Urbana. Me casei, como eu te falei, tivemos o pequeno Enzo, passei no vestibular da UNEB, né? Hoje eu estou cursando o 6º período de jornalismo em multimeios aqui na UNEB, ó. Mando um beijo para todos os alunos da UNEB que estão me assistindo agora também, que eu mandei o link lá para o grupo da UNEB. E eu só tenho que agradecer. Juazeiro, para mim, Ítalo, foi uma cidade que me adotou, me acolheu. E hoje me sinto no direito e no dever de retribuir tudo que eu ganhei. Beleza? Que bom, Justo, que bom. Eu não sabia dessa história, né? Não sabia dessa Pô, história. a gente sabe, eu não Fiquei aqui conto para qualquer surpreso, um, né? mas que linda história Pois é. mesmo aqui, que linda história. Que linda história de amor, Pois né? é. Então foi isso que me linda história. despertou esse interesse, sabe, Ítalo, de representar o meu povo aqui na Câmara dos Vereadores. Juazeiro é uma cidade que está tão esquecida, rapaz. Teve alguns progressos, eu não posso negar, não posso ser injusto e dizer que tudo está um caos. Houve coisas que melhoraram, mas eu costumo dizer que cimento e asfalto não melhora a vida de ninguém no tocante à saúde, no tocante à educação, no tocante ao trabalho, no tocante às oportunidades. Você concorda comigo? Sim, sim, Justo. Sim. Com certeza a gente tem acompanhado esse processo, né? Pois é, rapaz. Então eu fico imaginando, como vereador, eu gostaria, como pré-candidato a vereador, e eu creio que depois do dia 16 eu vou estar como candidato a vereador, de trazer esse desenvolvimento para Juazeiro da Bahia, ajudar o futuro prefeito, se for o Paulo Bonfim, se for o Capitão Moreira, Coronel Anselmo, Suzana Ramos, seja quem for, o importante é contribuir para com o povo de Juazeiro. Ô Ítalo, só para terminar essa minha apresentação, eu não estou aqui para defender um partido, eu estou aqui para defender Juazeiro. Exato. Esse é o papel do vereador, representar a cidade e não representar somente um prefeito, uma linha que ele adote, né? A seguir, mas Exato. na minha visão, acho que tu representa. E justo, Juazeiro é grande, né? Juazeiro tem o centro, tem a zona rural, né? Tem os municípios também. Enfim, Juazeiro é muito grande. Então, eu tenho corrido por aí nesses dias, viu, Ítalo? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Juremal, Carnaíba e também Itamotinga. Eu estive nessa semana passada lá em Itamotinga, conversamos com muitas pessoas, muitos ouvintes do programa Transanews lá na Transrio FM, que foi uma outra porta aberta que eu recebi aqui em Juazeiro. Eu só tenho que agradecer e retribuir e ser um empregado do povo, um representante do povo. Então, Justo, a nossa pergunta aí, por que ser pré-candidato a vereador, você respondeu, né? Mas você quer dar uma... reforçar mais essa pergunta, é por que ser pré-candidato de Juazeiro? Porque você está saindo como pré-candidato, além de você já vem fazendo esse trabalho, mas fala um pouco mais, assim, sobre por que ser pré-candidato a Juazeiro. Deixa eu explicar uma coisa para você, Ítalo. Eu sempre aprendi uma coisa.
Se a gente não tivesse, eu sei que você é um cristão também, se a gente não tivesse um Deus que entendesse o que é sofrimento, esse mesmo Deus não saberia amar. Por que eu estou falando isso? Quando a gente entende o sofrimento do povo de Juazeiro da Bahia, quando a gente começa a ver que esse sofrimento não é de ontem, do ano passado, mas de 30 anos até aqui, a gente entende que esse povo, Ítalo, foi um povo esquecido. Ele só é lembrado em época de eleição. Então, isso me doeu, não só como, não vou dizer cidadão juazeirense, porque eu não nasci aqui, eu sou adotado, mas eu diria como jornalista. A gente aprende, Ítalo, no jornalismo, que o repórter, ele tem que entender a dor do povo. E hoje você me pergunta, Justo, por que você quer ser vereador? A palavra vereador deriva-se da frase ver a dor do povo. Hoje em dia, as pessoas sabem que o juazeirense, Ítalo, vem sofrendo durante 30 anos, mas os vereadores, quando são eleitos, eles não veem a dor do povo. Eles esquecem daqueles que lhe deram a mão. Então, o que acontece? Hoje eu quero ser um vereador que seja um vereador da mudança. Se eu for escolhido para ser um candidato a vereador pelo Avante, e se eleito for, eu quero fazer a diferença. E você me pergunta, mas Justo, que diferença é essa? É a diferença da nova política, que é a política do não toma lá da cá, do não conchavo, do não ser o lagartixa que balança o tempo todo a cabeça para o prefeito, o do não fiscalizador, ou seja, é a política limpa. E a gente viu aí, há 2 anos atrás, Ítalo, você me acompanhou, na época que a gente estava defendendo aí a candidatura do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, de que o povo de Juazeiro está dando um basta a esse tipo de velha política. O povo já não aguenta mais a velha política. Então foi por isso que eu decidi representar a nova política lá na Assembleia, na Câmara Municipal. Que bom, Justo, que bom. Justo, qual a sua opinião? Aqui é a nossa outra pergunta. Qual é a sua opinião sobre a atuação dos 21 vereadores que atualmente estão na Câmara Municipal de Vereadores? O que é que você, na sua análise, pode explicar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando? Tem um bom trabalho, se estão deixando muito a desejar aos juazeirenses. A gente queria saber sua opinião sobre isso e qual é a solução que você tem. Infelizmente, Ítalo, e todos vocês que estão assistindo essa live, a minha opinião é péssima. Infelizmente, olha, eu não posso aqui passar manteiga no bigode do gato, como diz o Siqueira Júnior, né? A gente tem que ser realista. Muito pouco se fez em 3 anos. Muito pouco se assistiu ao povo em 3 anos. Tivemos aí, né, empréstimo com Desembahia e a Câmara dos Vereadores, lagartixamente, disse sim. Gente, pelo amor de Deus, será que Juazeiro não tinha 19 milhões para poder investir em obras? Então, só para você ter uma ideia de 12 anos do governo desse grupo, dessa atual gestão, que são 12 anos, né? Tivemos 2 anos com o antigo prefeito e 1 ano agora com o atual prefeito, que são da mesma gestão. Esse governo todo, se você somar desde o primeiro mandato do primeiro prefeito para o segundo prefeito, nós temos acima de 556 milhões de reais arrecadados pela prefeitura. Aonde foi parar todo esse dinheiro? Em obras? Em desenvolvimento? Na saúde? Não. Então, se você me pergunta, Justo, qual é a sua opinião em relação a esses 21 vereadores? Pouco se fez. Desses 21, eu só tiro um que pelo menos brigou, pelo menos ali botou a cara, pelo menos ali reclamou. Mas os outros 20, meu amigo, infelizmente, deixaram muito a desejar. Justo, você falou no início que andou aí por Massaroca, né, por esses municípios. Nessas reuniões e conversas que você está tendo com a população, teve e está tendo, né? Você acredita que os juazeirenses querem uma mudança no quadro político, tanto na Câmara de Vereadores como para prefeito?
Bom, eu vou te responder essa pergunta em 2 tempos. Posso? É o seguinte, é bem fácil, para você entender bem. O que as pessoas estão reclamando é o seguinte: reclamam da péssima gestão do atual prefeito. Esse é o primeiro tempo. Sabe por quê? Eu vou fazer uma comparação, mas não aqui diminuindo a cidade de Juazeiro. Muito pelo contrário, eu brigo é pelo povo que me aceitou. Porque as pessoas reclamam, vocês ficam fazendo comparação com Petrolina. Eu me lembro que lá no meu programa, no Transanews, a gente fazia algumas comparações com Petrolina. E as pessoas se sentiam magoadas, achavam que eu não gostava da cidade. Não, não é isso. O que eu quero comparar? Eu vou chegar agora na cerne da primeira resposta, porque são duas, eu vou responder a primeira. Vamos lá. Em Petrolina, se vota em doido? Não. Em Petrolina, se vota em garçom? Não. Em Petrolina, se vota na do lar? Por que Petrolina é mais desenvolvida do que Juazeiro? Lá não existe uma palavra, Ítalo, chamada ideologia. Guarde bem isso, que eu vou falar isso o tempo todo dessa live. Lá em Petrolina não existe ideologismo, não existe politicagem, e eu vou te explicar por quê. Entra um prefeito hoje, o que o prefeito faz? Ele fica de birrinha contra o presidente? Não. Ele aceita o presidente, ele vai lá em Brasília, porque ele tem uma família articulada lá em Brasília, para poder o quê? Buscar os recursos federais para a cidade de Petrolina. O prefeito, quando toma posse lá em Petrolina, ele fica de briga com o governador? Tudo bem que a gente sabe que esse atual prefeito de lá não se relaciona muito bem com o governador Paulo Câmara. Mas veja bem, lá em Petrolina se coloca em primeiro lugar o petrolinense. Agora vamos para a segunda, né? E aqui em Juazeiro, como são os gestores e vereadores? Eles se preocupam de verdade com o juazeirense? Essa é a questão. Não é uma questão que eu vou deixar no ar, não, porque hoje eu vou responder. Eu digo a vocês um redondo não. Não. Eles não se preocupam. Eles se preocupam muito é consigo mesmos. Essa que é a verdade. Então, quando você falou que nesses lugares que eu fui, Maçaroca, Itamotinga, Juremal, Carnaíba, todo mundo clama, sabe por quê? Para o segundo ponto da pergunta. Querem um gestor técnico. Eles querem uma pessoa que saiba resolver. E se não souber resolver, procure alguém que saiba resolver. É esse que é o ponto. Agora, puxando um pouco a sardinha aqui para o meu partido, né, para os meus companheiros de luta, é mais ou menos assim que vai acontecer se caso o pré-candidato, Capitão Moreira, for candidato e for eleito. A nossa sistemática é essa, não importa qual governo seja, se seja de esquerda, de direita, de cima, de baixo, do centro, de fora do centro, não estamos preocupados com isso. A nova política compreende em a gente buscar soluções, não importa com quem seja. Então, respondendo a segunda pergunta, eu digo, o povo desse lugar está reclamando da gestão e quer um gestor e vereadores que tenham conhecimento e perfil técnico. Exato. Justo. Pegando aí encaixando essa pergunta, eu vou fazer outra aqui que é bem interessante. Qual a importância das pessoas participarem da política? Hoje, atualmente, assim, você acha que os juazeirenses estão mais interessados na política, estão mais recebendo mais informações e abrindo mais a sua mente para o projeto político de fulano, de X, de B, de A? Você acha que o juazeirense ele mudou ao longo desses anos aí? Olha, Ítalo, o Brasil inteiro está mudando. Você se lembra que há uns 15 anos atrás, Ítalo, eu sei que você não é tão novo e também não tão velho como eu, mas veja bem, tu te lembra que há 15 anos atrás, o brasileiro, ele sabia de cor o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira? Sim. O brasileiro sabia de qual o nome do técnico, do cara da comissão técnica, do massagista, sabia o nome até dos diretores da CBF, que dirá dos 11 jogadores da seleção brasileira.
Depois que o PT, que o Partido dos Trabalhadores, começou a desejar no governo federal, o povo começou a esquecer um pouco o futebol, principalmente depois daquela porrada que a gente ganhou do 7-1 da Alemanha. Mas aí o que aconteceu? O povo passou a prestar mais atenção em quê? No que acontecia lá em Brasília, no ambiente político. Aí o que acontece? Quando houve o impeachment da Dilma, pronto. Quando começou aquele negócio do movimento Vem para as Ruas, não tenho vergonha de dizer, houve uma fase boa também do MBL, que também começou com esse movimento de botar o povo na rua, o jovem na rua, o idoso na rua, todo mundo com a camisa verde e amarela para protestar, para pedir mudanças, e houve aquele impeachment da Dilma. O que aconteceu? A política passou a ser uma, entre aspas, paixão nacional. Você sabia? Em Juazeiro da Bahia, agora que nós estamos começando a caminhar nisso. Infelizmente, com um pouco de atraso. O pessoal de Petrolina, ó, há muito tempo já se despertou. Mas agora o povo juazeirense acordou. O povo juazeirense está indo no Facebook postar denúncia. Você tem canal no Facebook, você sabe que a tua página no Facebook é repleta de denúncias. Apareceram páginas falando sobre Juazeiro, ou seja, essa paixão política começou a resultar no quê? Na política do bem. Na política do bem. E é isso que o juazeirense sempre pede, uma nova política, uma política de pessoas que tenham mais o perfil técnico do que o perfil ideológico, do que o perfil politiqueiro, do que o perfil do toma lá da cá, de botar um monte de partido numa legenda, daquele perfil de já fatiar a prefeitura na pré-campanha. Eu acho que vocês me entenderam, né? Não precisa dar nome aos bois aqui, não, né? Pessoal, boa noite para quem está entrando agora na live. Eu estou aqui com a figura, né? Com um representante do povo, pré-candidato Eri Justo. Para quem não conhece, Eri Justo é radialista, está se formando em comunicação e hoje sai como pré-candidato a vereador de Juazeiro. Então, tem muitas pessoas que conhecem o Justo, que seguem o Justo. Justo também tem seu canal no YouTube, no Facebook, no YouTube, Instagram, e tem milhares de seguidores aí que acompanham ele, o trabalho dele. Ele tem seu jeito, assim, sério, mas com um lado com humor, né? Que sabe levar a vida desse infarta, jeito. Né, Ítalo? Então, exato. Eu tenho esse lema também de vida, viu, Júlio? Se a gente for levar tudo a sério, a gente morre. Brincadeira, a gente morre, né? A gente morre. Então, sejam todos bem-vindos aí acompanhando essa live. Vamos para a pergunta. Júlio, vamos apertar as perguntas agora, viu? O orçamento da Prefeitura Municipal de Juazeiro, com funcionários e encargos, são altos ou são baixos? Muito alto. Só para ter uma ideia, Ítalo, no ano retrasado, teve uma matéria do Bahia Notícias, um site muito bom, o site Bahia Notícias, o BN Notícias, que estava falando que Juazeiro, dentre as cidades do interior da Bahia, que não são capitais, né, no caso que não é a capital Salvador, é a cidade que tem os salários mais altos em cargos comissionados. Só para você ter uma ideia, a nossa vice-prefeita, a doutora Dulce Ribeiro, ela tem um salário equiparado ao salário do vice de Salvador. E a gente pode também perceber que 68,9% da folha de pagamento da prefeitura é para pagar cargos comissionados. Você vê uma prefeitura que arrecada, vamos dar um chute aqui por alto, cerca de digamos aí, 26, 28 milhões de reais por ano. Como é que pode uma prefeitura dessa ter dinheiro para saúde, educação, para benfeitorias, se ela paga 68,9% só de salário de servidor? Infelizmente, meu querido, isso tem que mudar. Eu aprovo o enxugamento da máquina pública.
Eu acho que tem muito servidor que não faz nada nessa prefeitura. Me desculpe, eu falei para você que eu não ia ter meias palavras aqui nessa live. Na minha opinião, tem sim que cortar uma boa parte desses funcionários, porque tem gente que não vai lá para trabalhar. É essa que é a questão. Então, não digo que são todos que fazem isso, mas, infelizmente, existem alguns que nem aqui moram. Teve um aí que a gente descobriu que mora lá para perto de Feira de Santana, aquela cidade antes, que agora me foge o nome da cidade. Ou seja, é preciso fazer um enxugamento da máquina pública. Não estou falando em demissão em massa. Pelo amor de Deus, não é isso. É colocar pessoas que realmente importam dentro desse contexto, desses funcionários da prefeitura. Interessante, viu? Mais uma denúncia aí. Então vamos lá. A gente é jornalista para isso, né? Exato, esse é o papel do jornalista. Justo, vamos lá. Trabalho e rendimentos. Juazeiro é realmente a cidade que mais gera emprego no Nordeste. Essas perguntas a gente vai formulando de acordo com o que a gente vai colhendo de notícias, né? E também algumas pessoas vão enviando para a gente. Antes de fazer a live, eu digo, manda suas perguntas, e aí a galera vai mandar a pergunta e a gente vai fazendo. A gente vê um vídeo bem interessante, você vai lembrar, que teve um jovem que passou e viu ali no pontilhão a placa, né? Isso. Juazeiro é a cidade. Aí esse ele jovem reclamou, fez um né? vídeo que reclamou, que estourou aí, deve ter rodado o Brasil todo, dizendo que Juazeiro não tinha emprego para ele, que era jovem. E eu queria que você falasse sobre isso. Juazeiro é realmente a cidade que mais gera emprego no Nordeste? Não, não é a cidade que mais gera emprego, eu vou te dizer por quê. Os empregos em Juazeiro da Bahia, Ítalo, são sazonais, ou seja, na época do plantio da cana, da colheita, e se fosse realmente a cidade que mais gerasse emprego no norte da Bahia, muitos jovens não sairiam daqui para buscar oportunidades em São Paulo, lá no meu Rio de Janeiro, em Minas, Brasília, ou até fora do país. Essa informação não procede. Temos um índice de muitos desempregados em nossa cidade. Graças a Deus, pelo menos o presidente Jair Bolsonaro teve a consciência e o coração de poder mandar esse auxílio emergencial nessa pandemia, porque se não fosse esse auxílio, muitas pessoas teriam morrido de fome, e não falo só em Juazeiro, mas em todo o Brasil. Mas voltando para Juazeiro, essa questão aí não procede. Infelizmente, Juazeiro precisa muito mais empresas trabalhando. Eu posso entrar um pouquinho dentro do meu plano, dentro daquilo que eu já estudei esses anos todos? Eu vou falar uma coisa para você, de que, como vereador, eu enxergo essa questão do desemprego. Juazeiro da Bahia precisa, com urgência, fazer uma atualização do plano diretor. Isso certamente dará uma expansão não só urbanística, mas também industrial, e pode gerar muitos empregos. Você sabe por que um empresário, quando chega em Juazeiro, que ele quer colocar uma empresa em Juazeiro, ele desiste? Não é por causa do imposto, não, porque o imposto de Juazeiro é mais barato do que o imposto de Petrolina em Pernambuco. Muita gente se engana, não é que o imposto seja caro. A dificuldade de legalização e os trâmites que dificultam o funcionamento dessa empresa que assustam o empresário. O que acontece? Ele vê, quando ele pega no balanço de lucros e também de demandas, o que ele faz? Ele desiste de Juazeiro. Então, poucos empresários têm interesse de colocar a sua empresa aqui em Juazeiro por causa justamente dessas dificuldades burocráticas de uma secretaria que deveria facilitar, mas não facilita. Dificulta cada dia mais. Então, o Avante, o meu partido, juntamente, eu quero mandar um abraço aqui para o Valdemar Borges.
ele que é o nosso posto Ipiranga, ele que é o nosso coordenador desse projeto maravilhoso que o Avante está fazendo, junto com o Capitão Moreira, ele nos explicou o seguinte: o problema de Juazeiro não é imposto alto, o problema de Juazeiro é estrutural, e só pode melhorar, Ítalo, essa estrutura de Juazeiro, e quando eu falo de estrutura, eu falo de rua, saneamento, eletricidade, água encanada, esgoto, tudo isso só pode ser melhorado, e melhorado de vez, com a atualização de um plano diretor. Não tem outra saída. E você me fala, Justo, algum prefeito já tentou atualizar o plano diretor? Não. Desde a primeira gestão de Joseph Wallace Bandeira, no qual esse plano diretor foi elaborado, até agora, nenhum prefeito conseguiu atualizar e cumprir as diretrizes do plano diretor. Então, voltando à pergunta que você fez sobre a questão do trabalho, Juazeiro não é uma cidade que emprega muitas pessoas, porque o comerciante desiste desse lugar. Você viu? Vou dar um exemplo aqui só para você entender. Tivemos aí o Atacadão, não é? O Atacadão de Juazeiro, que é um hipermercado. Posso falar o nome que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda. Graças a Deus por isso. Mas o Atacadão de Juazeiro ficou muitos anos aqui. O que aconteceu? Eles resolveram colocar o quê? Uma outra filial em Petrolina, porque Petrolina tem logística, Petrolina tem um plano diretor atuante e sempre atualizado. Então, meu querido, eu termino com essa pergunta dizendo: não emprega muitos jovens aqui porque os prefeitos e os vereadores não atualizam o plano diretor. Excelente, excelente. Vamos passar, Justo, para um tema também polêmico da nossa cidade, né, que é o atual sistema municipal de saúde. Esse da polêmica, Justo, infelizmente também nos entristece. E é o meu favorito, assim, eu adoro saúde pública. Chateado. Fico chateado porque já teve acontecimentos que pessoas próximas, né? E também, mas aí eu deixo para você o atual sistema municipal de Juazeiro. Qual é o seu raio-x aí, Justo? Vamos voltar então, né? Vamos voltar à mesma temática. Veja bem uma coisa. Entenda bem, quando uma prefeitura não sabe priorizar aquilo que verdadeiramente importa, acontece o que nós estamos vivendo em Juazeiro. Você já viu o valor do orçamento para a saúde de Juazeiro? Você talvez não saiba, e eu também não sei, porque não aparece lá no site da transparência. Mas eu digo a você uma coisa sem errar e sem medo de tomar processo, hein? Sem medo de tomar processo, porque isso aqui é minha opinião como munícipe daqui desse lugar. É pouco. Por que é pouco? Nós tivemos agora o problema da pandemia, e a gente viu o quanto juazeirense sofreu com esse tal de fica em casa e com as pessoas que, infelizmente, acometeram essa doença e também vieram a falecer. Aí, quando você pergunta sobre o Sistema Municipal de Saúde, eu digo a você que não foi um problema da pandemia. Não. O sistema atual de saúde vem de anos. Nós tivemos a SEMEC aqui perto de casa que foi fechada. Tivemos o Hospital da Só Baby, lá próximo à Orla de Juazeiro, que também foi fechado. Tivemos agora a Santa Casa de Misericórdia. Haja misericórdia, meu querido. Foi fechada. Será que essa política só fecha o hospital? Ah, mas aí inaugurou agora a nova clínica, né? Clínica do Estado. Não é da prefeitura. Ah, mas a prefeitura administra? Sim, administra. Só que tem um detalhe: as pessoas sempre reclamam que o atendimento na policlínica é péssimo. Sabe por quê? Porque às vezes uma pessoa que precisa, por exemplo, de um tratamento do rim, eu digo isso porque eu precisei de um tratamento do rim. E quando eu fui procurar especialistas aqui, na época não tiveram. Eu tive que ser operado lá em Salvador, na Irmã Dulce.
Lá no Hospital de Salvador, porque aqui só tinha particular para fazer o tipo de operação no meu rim direito. Então, meu querido e minha querida, eu falo categoricamente, sem medo de errar, a nossa saúde é deplorável, é o calcanhar de Aquiles da atual gestão municipal de nossa cidade. E eu não falo só da questão da falta de especialidade, não. É a questão das senhas para serem atendidas nas UBSs. O doutor Vanque Medrado, certa feita, fez a denúncia lá no meu programa, no Transanews, dizendo que tinham pessoas que estavam recebendo senhas de determinados vereadores ou de determinadas pessoas ligadas à atual gestão para terem preferência no atendimento. Isso é um atendimento por excelência para a população? Não. Isso se chama improbidade administrativa. Você tirar o proveito de um bem público, de um bem que é o direito da população, para poder beneficiar A ou B, para no final você também ser beneficiado. A nossa saúde é péssima. Precisamos investir em saúde. E eu, como pré-candidato a vereador, se caso eu for candidato e se caso eu for eleito, eu serei o vereador da saúde, que vai fiscalizar, seja o Capitão Moreira, o Coronel Anselmo, o Paulo Bonfim, a Suzana Ramos, eu não me importo. Eu não tenho ideologia, eu não tenho bandeira. O meu negócio é o povo de Juazeiro. Tem que se fazer o certo. É por isso que o meu nome é Justo. Eita, Júlio. Júlio, tem uma galera aqui comentando conosco. Eu não vou entrar nos comentários agora, não, que eu tenho que fazer as perguntas, certo? E eu também não posso tomar muito tempo, não. Não, eu vou embora, mas vamos para as perguntas. Você falou aí sobre a saúde, sobre a questão do repasse. Teve um repasse do governo federal para o combate ao Covid, né? Ao coronavírus. Só que em nossa cidade recebeu esse repasse e o hospital de campanha só veio decidir em julho, né? Então, fala um pouco mais sobre esse processo aí. O que eu tenho que falar é o que todo mundo já sabe, rapaz. Como é que você faz o hospital de campanha já no ponto mais alto do pico da pandemia, já começando a descer a ladeira? É uma incoerência, bicho. É uma coisa inconcebível, cara. Esse hospital de campanha era para ter sido construído assim que chegou os 5 milhões de reais do governo federal. E não dá para fazer um só, não. E naquela tenda ali, dava para fazer uns 2 ou 3. A questão é a seguinte: demorou-se muito para tomar a decisão. Eu não estou aqui acusando A ou B. Eu estou falando de política pública, não estou falando de partido, não estou falando de ideologia. Eu estou falando de uma palavra que a maioria do povo detesta. Chama-se administração pública, que é o que falta. Falta planejamento, falta gerenciamento, falta gente capacitada tecnicamente para gerir a saúde de Juazeiro. E aí o que acontece? Você vê o que você viu. Os caras fizeram uma tenda, Ítalo. Tenda, cara. Em nenhuma cidade aqui do Brasil, pelo que eu conheço, tem tenda. Hospital de campanha é hospital de campanha, gente. Nós temos a Santa Casa da Misericórdia lá abandonada. Quem sabe no momento desse de pandemia, onde os trâmites da justiça podem ser pulados para um caso desse, para fazer um hospital de campanha. Nós temos também, então, lá só Baby, o próprio dono do prédio falou que ele daria o prédio para fazer o hospital de campanha. E o que essa atual gestão resolveu fazer? Alugar e dar dinheiro para o Abdom, para botar uma tenda. Coisa esquisita, né, cara? Comprar uma coisa que já está pronta, bicho. Se tem 2 imóveis que poderiam ser aproveitados para fazer um hospital de campanha, foi necessário montar uma tenda. Gente, acorda, povo! Olha o que está acontecendo com o Juazeiro. Até quando a gente vai ficar sofrendo calado? E eu vou sair um pouco da pandemia, então eu vou dar um pulinho lá na maternidade, rapaz.
Há quantos anos eu vejo a mesma história acontecendo na maternidade de Juazeiro? Teve dia que eu saía do programa, então, chorando aqui em casa e minha mulher não sabia por quê. É recém-nascido sendo parido ali no chão da maternidade. É essa morrendo por falta de uma UTI neonatal. E eu te pergunto, será que a nossa saúde vai bem? Ainda tem gente, Ítalo, você sabia que tem gente que ainda tem a cara de pau de defender a saúde de Juazeiro? Não, meu filho. A saúde vai muito mal. E se Deus me conceder a possibilidade de eu ser um vereador, eu serei o vereador da saúde. E eu vou entrar no hospital, eu vou ter carta branca para fazer isso, porque eu não quero mais ver crianças morrendo, velhos morrendo, adultos morrendo por falta de assistência médica. Porque, infelizmente, eu sou casado com uma técnica em enfermagem, ela às vezes me amor, a gente quer fazer, mas o problema é que a gente não pode porque nós somos limitados. E eu entendo isso. Basta você ter uma ideia. Hoje em dia, para um vereador ou um deputado, se tem 20 assessores. Sabe quantos pacientes um cuida por hora? 20 pacientes. Isso é um tapa na cara da sociedade. É complicado, né, Justo? É muito complicado. Felizmente é muito complicado. Eu vou entrar no tema também popular. Não estou te ouvindo. O teu som modificou um pouquinho o som, o teu. Tá ouvindo agora? Muito baixo, muito baixo. O problema é que se eu tá me ouvindo, Justo? O computador dá um delay tremendo, cara. Eu fico na maior dificuldade. Tá ouvindo agora? Meu? Fala de novo. Tá ouvindo? O seu deu um probleminha, mas... Pronto, tá me ouvindo? Muito baixo. Acho que a gente vai ter que refazer o link, porque não tá dando certo, não. Que o delay que eu tenho no... E agora, Justo? Tá me ouvindo? PC, ele demora mais ou menos uns 30 segundos. E agora, tá ouvindo? Tranquilo? Tá me ouvindo? Tô. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou desligar o microfone. Você tá me ouvindo? Pronto. Religuei o microfone. Tá conseguindo me ouvir Vamos melhor? Lá. Tô. Só eu que não tô Você tá me conseguindo ouvindo? É mesmo? É nada, meu Deus de Jesus. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar um fone no próprio celular, que acho que vai melhorar. Certo. Vamos botar o fone aqui. Eu e minha Pronto. minhas geringonças aqui. Só um minutinho. Deixa aqui. Se tiver desse aqui, é bom. Certo. Então, pessoal, vamos lá. Hoje estamos aqui com o Justo, Eri Justo. Para quem não conhece, quero agradecer a todos que estão participando aqui conosco. Tá me ouvindo agora? Beleza, botei o fone. Está conosco aqui. Tem as perguntas, a gente vai responder as perguntas. A gente vai responder as perguntas de vocês, mas a gente tem que finalizar só algumas perguntas nossas aqui, que é as perguntas chaves. E aí entramos nas perguntas dos participantes, tá? Justo, você falou da maternidade, né? Eu vou entrar no tema também, que é um tema bem popular também, que é que a gente escuta nas redes sociais, tem algumas matérias, enfim, que é a questão da educação, né, Justo? Da educação, que eu vejo algumas famílias reclamando que não recebeu a cesta, enfim. A educação municipal de Juazeiro é realmente nota 10? Não, precisa ser nota 10. Eu gostaria muito que fosse nota 10. Vamos falar por partes, porque essa pergunta fala da questão da cesta básica, que o governo estadual permitiu que as prefeituras distribuíssem para os alunos do ensino médio, do ensino básico. Olha só, veja bem uma coisa, houve falta de gestão também nessa distribuição dessas cestas, infelizmente. Houve falta de planejamento, houve mães que estavam reclamando que o feijão estava vindo brocado, né, estragado.
E o que aconteceu? Aí houve aquele intervalo que não foi dado à cesta, a gente não sabe o que aconteceu, a gente tentou investigar, mas a prefeitura não permitiu a gente fazer algumas perguntas, mas uma coisa eu vejo, houve muita falta de, digamos assim, de perfil técnico na parte da gestão da nossa educação. Infelizmente, houve esse problema, isso ocasionou muitas crianças passando fome, que têm o direito de receber essa cesta, mas eu acho que, na minha opinião, a nossa saúde precisa dar um salto muito grande. Há quem defenda, Ítalo, que a saúde está boa pelo fato das salas estarem climatizadas. Joinha, beleza. Tem que botar ar-condicionado mesmo, não estou aqui dizendo que vocês estão errados, não. Mas o grande problema está no planejamento da escola. E puxando a sardinha para o nosso projeto, eu falo a você, é possível se fazer uma escola de excelência, permitindo que cada professor ele venha a formular o seu planejamento de aula. Eu tenho conhecido, que é o professor Kleber, né, que inclusive é pré-candidato também a vereador, aproveito e mando um abraço aí para o professor Kleber, ele conversava isso comigo, porque os professores já recebiam aquilo tudo formatado da Secretaria de Educação. Só que, no meu ver, cada escola tem uma deficiência, cada escola tem um aluno diferente, e quem conhece o aluno, Ítalo, é o professor. Então, eu vejo, na minha forma de entender Juazeiro, de entender uma administração, é que cada diretor de escola tenha os seus professores fazendo o planejamento daquela escola. E é por isso que a gente vê por aí as notas baixas no IDEB, a gente vê por aí muitas crianças tendo dificuldade de ler um texto e interpretar aquele texto. A gente vê por aí que tem criança que não sabe fazer regra de 3. E eu digo a você, não é culpa do aluno e nem tampouco culpa do professor. É da falta de planejamento da Secretaria de Educação. Perfeito, Justo. Justo, tem outro ponto, né? Você como músico vai nos explicar agora que a nossa cidade é rica, Justo, né? A gente, os juazeirenses, por isso que a gente tem orgulho de ser juazeirense, porque temos um legado na parte artística, né? Temos também um legado na área do futebol, dos esportes. Esporte. Seja ele a questão do futebol, a questão também do Rio São Francisco, né? Então, eu queria que você falasse referente, porque muitos músicos ficaram no prejuízo nessa pandemia, né? E também existiu também uma questão dos músicos estavam reclamando de não estar na sua atividade, não ter um auxílio, teve o auxílio do governo, mas também queriam um auxílio também, ou uma ajuda da prefeitura, um mecanismo, né, algo que pudesse atender aos músicos e aos artistas da nossa cidade. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Muito bem, vamos tentar olhar como Juazeiro, como foi que aconteceu em Juazeiro? A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Mas antes da pandemia, eu já ouvi reclamações, inclusive eu tenho uma matéria que eu fiz na época que eu estava no segundo período de jornalismo lá na UNEB, está no meu canal, falando dos desafios dos artistas de Juazeiro. Nós fizemos essa matéria, eu, mais uns 2 colegas de sala, que um infelizmente veio a falecer, que foi o José Hélio, nós tivemos a Hanna, nós tivemos outros colegas também que trabalharam com a gente, e essa matéria eu entrevistei três grandes músicos aqui de Juazeiro, que foi o Xandão da Bahia, que foi o Charles Zeluran, e que foi também o grande flautista, me esqueci agora o nome dele, seu que Carvalho. Eu vou me lembrar daqui a pouquinho. A cabeça de velho é fogo, né? A gente passa dos 50, a gente fica meio esquecido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ei, a principal... Só interromper um pouquinho aí. Mandar um abraço aqui. Xandão da Bahia é meu primo, viu? Opa! Meu primo, um abraço para meu primo. Deus Xandão abençoe, meu primo.
Amo muito esse tema aí. É um Parceiraço. guerreiro, né? É um É um artista guerreiro. guerreiro. Pois é, A rapaz. família. Pode Então, concluir, Ju. falando então dessa entrevista, foi bom para mim, porque naquele tempo eu nem fazia ideia sobre essa questão desse projeto que Deus me deu de ser, se for da vontade dele, do povo, um vereador. Mas dali eu comecei a perceber uma coisa. Juazeiro, que tem esse legado de Ivete Sangalo, de João Gilberto, Daniel Alves no João esporte, e Gilberto. outros grandes gênios, né, como Mauriçola, que também é um gênio atual, um cara aí que, poxa, Marisola. tudo bem, um cara legal. Tadinho, né? Exatamente. Aí o que acontece? A gente vê essas pessoas perdidas na O cultura. poeta Você sabe Manuca. por quê? Manuca, nosso grande, que Deus o tem em bom lugar, grande poeta Manuca. Deixa eu dizer para você o que eu penso. Juazeiro tem esse problema na cultura justamente por causa da falta da atualização do plano diretor. Mais uma vez o plano diretor, né? Você quer ver uma coisa? Eu vou dar uma voltinha aqui, mas vou chegar de novo na cultura. Você gosta de Zona Azul? Eu não gosto. Ninguém gosta. Mas a Zona Azul é um mal necessário. Sabe para quê? Para colocar ordenamento no estacionamento de Juazeiro. Só que tem um detalhe, já vou até já pular uma pergunta aí sua, né? E vou falar um pouco de Zona Azul e mais cultura. Na minha opinião, Zona Azul até deve continuar, mas de uma outra forma. Eu, como vereador, se for eleito, se eu posso ter 1000 ideias, mas uma delas eu não esqueço, cara. Por que não tirar o polo comercial de Juazeiro do centro da cidade e fazer com que o centro da cidade se torne um polo cultural? E tem espaço para isso. A gente poderia expandir a nossa cidade, comercialmente falando, para os bairros periféricos. Levar as grandes lojas, não só para o shopping de Juazeiro, mas também para outros bairros periféricos. E fazer com que o centro, ali, o centro próximo à prefeitura, a Praça Santiago Maior, a Praça da Bandeira, aqui onde eu moro mesmo, no bairro da Coreia, fazer com que esses lugares se tornassem, sabe o quê? Centros de fomentação cultural. Isso ia dar um incentivo para a música, para o artesanato, ia dar um incentivo para as artes plásticas. Inclusive, quero aproveitar e mandar um abraço para o meu professor Renner, lá da UNEB, um cara, ó, cabeça, aprendi muito com ele sobre arte. E eu tenho muita coisa para falar sobre arte, apenas que aqui o tempo não dá. Mas eu, como vereador, se caso fosse eleito, nem sei se vou ser vereador, mas se fosse eleito, eu iria fazer um plano para mandar para o prefeito para tirar o comércio do centro de Juazeiro e permitir que houvesse uma expansão cultural no centro de Juazeiro. Aí o cara da música iria ganhar, o povo do artesanato iria ganhar, as pessoas das artes plásticas, artes cênicas, teatro, artes cênicas, cara. Tá morta. Centro de Cultura João Gilberto. Centro de Cultura João Gilberto. Tá lá entregue às traças, meu irmão. Não tem incentivo da prefeitura. O dinheiro que o Ministério da Cultura manda para cá, eu não sei o que se faz. Eu sei de uma coisa, nós precisamos fazer muito com ideias baratas e ideias que sejam realmente, não mirabolantes, mas ideias úteis. É assim que eu penso. Isso aí, Justo. Justo, estamos chegando a 1 hora de live, né? Falta 5 minutinhos para 1 hora. Eu tenho umas perguntas aqui. Manda! Eu vou jogar essa bola para você. Vou jogar essa bola para você. Por quê? Se eu souber responder, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, sobre a questão do turismo. Você já falou também que é a questão de administração e de mais um procedimento de organização. Falta de plano diretor, só isso, meu querido, infelizmente. Plano diretor. E tem também a questão da violência, que ainda sofremos com isso em Juazeiro. Tem uma poluição, né, do Rio São Francisco. Enfim, são essas perguntas que eu tenho aqui. Você vai escolher qual você responde para a gente finalizar aqui e ir para as perguntas. Manda qualquer uma, estou aqui para responder todas. Pode mandar que eu respondo. Vamos lá. Pode mandar todas. Vamos lá.
Eu não Vamos corro de lá, vamos começar pergunta, por esse não. aqui, ó. Por que Juazeiro, por que Juazeiro ainda sofre com assaltos, violência contra a mulher e um índice elevado de assassinatos ainda, na sua maioria jovens? Falta de planejamento, falta da atualização do plano diretor, falta de empresas investindo em novos talentos para o trabalho. O povo de Juazeiro vive na violência por causa do ócio. Ócio. Muita gente desempregada, muita gente no emprego informal. E isso tem que ser mudado. É uma realidade que precisa ser mudada em 2 anos de governo, seja lá de qual prefeito ou prefeita for. Então, meu querido, violência se resolve com boa educação e estrutura para os pais dessas crianças poderem trabalhar, não é? Aí você fala, falta de creche? Não, até que tem creche. A questão é emprego, emprego para as pessoas. Essa é a minha sina. Sim. Pronto, Justo. Justo, referente ao Rio São Francisco, a gente tem ali um polo turístico que, na minha visão, devia ser bem mais explorado, né? Devia ser organizado, né? Ter uma modificação na sua estrutura para receber tanto o público de Juazeiro, os juazeirenses, Petrolina, mas como turistas que venham conhecer essas duas cidades e que deixa muito a desejar ainda, né? E eu não sei por que não criou ainda na Ilha do Fogo esse ponto turístico forte para a nossa cidade, que tanto ia gerar emprego e ser mais um espaço atrativo para as duas cidades, Juazeiro e Petrolina. Na verdade, o Ítalo, a Ilha do Fogo, há algum tempo atrás, não sei se você se recorda, a gente estava com um problema de saber a quem pertencia a Ilha do Fogo, você se lembra? E isso, de certa forma, atrasou muito e tirou incentivo de pessoas que queriam até investir na Ilha do Fogo. E você falou uma coisa muito certa que eu concordo também. A Ilha do Fogo poderia ser melhor explorada, como também a do Rodeadouro, né? Você vê aquela comunidade que vive do turismo, mas é uma comunidade que não tem uma boa escola, que não tem posto de saúde, precisa resolver tudo aqui da outra margem do rio. Ou seja, falta de plano diretor, mais uma vez. Acorda, Juazeiro! Eu posso estar até sendo repetitivo, mas a verdade é essa: do primeiro ano de Joseph Bandeira para cá, ninguém pôs em prática o plano diretor. E uma atualização desse plano diretor resultará na eficiência das autarquias municipais, tipo SAAI, por exemplo, a AMA. E falando de SAAI, quando se fala da questão do esgoto, a gente vê que muito pouco se trata esgoto em Juazeiro. A gente vê muitos canais jogando esgotos in natura no Rio São Francisco. E a gente precisa sanear esse esgoto, tratar dessa água suja pelo menos 80%. Isso não está acontecendo. Nós do Avante fizemos umas pesquisas e a gente descobriu que o Rio São Francisco está a cada dia mais sendo poluído por causa dos dejetos, dos coliformes fecais que não são tratados pelo SAAI, pelo serviço que faz ali a decantação, né, que tira a sujeira do esgoto. Então, meu querido, a gente vê, por exemplo, que o mercado do produtor poderia ser muito melhor explorado. Se gasta muito no mercado do produtor para a pessoa trabalhar e pouco se vê de quê? De retorno, pouco se vê de quê? De resultado. Eu estive no mercado do produtor na semana passada lá, passeando lá com meu amigo Capitão Moreira, dando uma olhada em umas frutas lá que a gente queria comprar. Cara, bicho, é uma sujeira só, é uma fedentina só. Gente, cadê esse dinheiro que a AMA recebe tanto dos carrinheiros, dos caminhões que entram? É para fazer o quê? É para fazer o quê? Eu só vejo aquilo ali tudo abandonado, cara. Aí você me fala sobre a questão de saneamento, né? Iluminação. Agora, na época de campanha, apareceu lâmpada de LED para tudo quanto é lado, né? Eu queria tanto que tivesse eleição de 2 em 2 anos. Aí Juazeiro ia ficar
uma maravilha, ia ficar bom demais, né? Me desculpe a ironia, mas não adianta a gente ficar puto com isso, não. Senão eu vou parar no hospital e vou infartar. Mas a verdade é essa. A gente está vivendo todo esse caos, ô Ítalo, eu vou falar pela quinta vez, por falta de uma atualização do plano diretor e falta gestores de competência técnica para administrar a nossa cidade. E eu, se caso um dia for vereador, pretendo não só fiscalizar, mas também elaborar essa atualização do plano diretor. Porque quando o plano diretor ele gira da forma correta, todas as coisas começam a funcionar de forma correta. Pessoal, hoje estamos aqui com o Justo, pré-candidato a vereador, e está aqui expondo alguns pontos que a gente colocou, algumas perguntas, e estamos na nossa 1 hora de live, e agora vamos passar para as perguntas das pessoas que estão nos acompanhando aqui, Justo. Opa! Para você responder, você vai responder todas essas perguntas aí, viu? Vamos ter a responsabilidade, hein? Vamos lá, vamos dar início. Responsabilidade, vamos nessa. Tenho aqui Tâmara, minha irmã. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Tâmara, ô fruta gostosa de se comer. Estou falando da fruta, tá? Não me leve a maldade, não, hein? A Tâmara tem muito lá na minha terra, em Israel, rapaz. É muito gostosa. Fala, Tâmara. Beijo para você, amigo. Olha que bom. Eu tenho aqui o Arley Oliveira, muito bom. Você está fazendo essas lives com os pré-candidatos. Brigadão, Arley. Esse é o nosso objetivo, estar expondo os pré-candidatos para que a população conheça os seus projetos, as suas propostas e a vontade de cada candidato também, em especial o nosso candidato Justo. Tem mais aqui, eu tenho aqui também, Justo, ó. Cadê? É a missionária Valdineia! Grande missionária! É ou não é? Eu acho que é. Exato, Valdineia. Eu fiz a live também Grande com Valdineia. Muito obrigado, por estar participando. Parabéns, Ítalo, pela entrevista, Justo. Justo, sabe o que eu achei mais interessante, Justo? É exatamente esse conjunto de vocês que vocês estão unidos, né? Tá assim, um apoiando o outro. Não sou inimigo de ninguém. Aqui, tá entrando um pré-candidato e tá um apoiando o outro e vendo que esse é o espírito da coisa, né? Quero que todos ganhem. Todos ganhem, eles merecem. Aí voltou o Arley de novo. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Solta aí. O Arley de novo. Aqui. A Valdineia. Vamos nós. Germán! Grande Germán! Meu amigo, hein? Seu amigo, né, Justo? Aí? Tem mais aqui também. Leonildo Pereira, excelente a live. Capitão Moreira! O nome dele é Moreira! O nome dele é Moreira! O nome dele é Moreira, Moreira. Tá vendo aí? Deixa eu ver quem mais aqui, Justo, está conosco. Tem um aqui. Cláudio. Cláudio Cal! Também está participando. Parabéns. Gente boa. Mais uma vez, muito bem aí. Muito obrigado, capitão, pela participação. Está conosco aqui. Aqui tem outro comunicador. Tassiano Medrado. Muito obrigado, Tassiano, por estar participando conosco. Boa noite, Ítalo. Nobre Ítalo. E meu compadre, Eri Justo. Essa dupla aí. É compadre mesmo, Essa dupla aí dá o que falar, viu? Valdemar Borges. Muito obrigado, Valdemar, também pela participação. Você sabia que o Valdemar Borges é o meu professor? É meu professor de administração pública, viu? Ó, Valdemar, beijo no coração, meu querido. Junto no projeto aí, né, Justo? Juntos no projeto. Está sendo medrado ainda. Muito oportuno essas lives para que possamos passar a limpo a política de Juazeiro, que, a meu ver, é muito complicada. Eita, Juazeiro, a política de Juazeiro. Tem história, né, Justo?
Muita. Valdemar, mais uma vez a participação de Valdemar também. Aqui tem também o capitão falando. Precisamos de uma política diferente, de verdade. Isso mesmo, esse é o nosso projeto, exatamente esse, né, Justo? Isso aí. Aqui é Valdemar falando também a reforma administrativa, que eu falar. Você falou um pouquinho lá na frente, Justo. Quer falar mais um pouquinho mais? Falei. Na realidade, a gente aprende com o Valdemar o seguinte: um abraço para você, Valdemar, muito obrigado. Eu aprendo todo dia com o Valdemar, Ítalo. A gente entende o seguinte: olha, reforma administrativa, a gente entende da RID, que é a Rede Integrada de Desenvolvimento Econômico. Onde está a RID de Juazeiro? Onde está o desenvolvimento econômico? A gente só vê empresa quebrando, empresa saindo daqui para ir para o outro lado do Rio. Ninguém segue a RID, e a RID faz parte do plano diretor. Essa que é a questão. E vou falar mais uma coisa, você me permite dizer? Olha, eu digo uma coisa a você. Juazeiro poderia melhorar se nós pudéssemos colocar pelo menos uns 4 restaurantes populares em cada bairro periférico de Juazeiro. Por que só um restaurante popular no centro de Juazeiro? Isso iria ajudar as pessoas que trabalham em casa, iria ajudar as pessoas que trabalham em algumas empresas que ficam nos arredores da nossa cidade. Isso sim é uma rede de integrada de desenvolvimento econômico. E eu digo a você uma coisa, cara, eu falo para você com toda sinceridade, o Zona Azul, na minha opinião, volto a repetir, é um mal necessário. E se a gente conseguisse desafogar o centro da cidade de Juazeiro no tocante às atividades comerciais, poxa, cara, seria maravilhoso, rapaz. Tinha que ser um polo cultural o centro de Juazeiro. Você imagina os pintores pintando ali na praça, cara, para todo mundo ver, aquela vernissagem daqueles lindos quadros, como acontece lá na praia de Ipanema, lá no meu Rio de Janeiro. Por que não a gente pegar o Adalto Moraes e fazer uma bela de uma escolinha de futebol? Fica aquele estádio lá fechado o tempo todo, pousando garça. Meu amigo, dá para fazer de Juazeiro um grande polo cultural. Só não faz porque, infelizmente, os prefeitos que aqui tiveram não tiveram garra e nem a coragem de fazer. E falo mais ainda, cara, eu costumo dizer que Juazeiro se resolve com soluções e não com ideias mirabolantes. O que eu estou dizendo aqui não é mirabolante, não é caro, é possível se fazer se tiver administração pública eficiente. Você falou aí, eu vou só complementar aqui, você falou sobre o estádio, né? Eu lembro que minha juventude, de 12, 13, 14, 15, 16, até os 20 e poucos anos, tinha um projeto que era de Caboclinho. Não sei se você chegou a conhecer, que... Eu ouvi falar. Aqui na minha rua mora um ex-treinador de lá, do Caboclinho. Eu ouvi falar. Sim. Meu amigo Toninho, aquele abraço. Acontece, ele tinha um projeto com os pais e com nas escolas também, os alunos, e os pais levavam os seus filhos para participar dessa escolinha de futebol, e lá saíram muitos jogadores. Eu participei disso, eu vivi isso, e vou dizer para você, foi uma época muito proveitosa, porque tiravam os jovens de várias realidades que se tinha naquela época, que hoje também ainda tem. Eu costumo dizer que o esporte consegue fazer pessoas e tirar das drogas. É possível, cara, a gente mudar essa questão da violência de Juazeiro, do tráfico, da violência contra a mulher, também incentivando ao esporte. Temos ali o caiaque, ali no Rio, São Francisco. Já imaginou se tivéssemos aqui uma esquadra, cara, uma equipe de pessoal do caiaque para poder disputar as próximas Olimpíadas? Saindo daqui de Juazeiro, tem tanta coisa, tem um vôlei ali, o vôlei de areia, ninguém incentiva nada, tá lá a quadra abandonada, bicho. Podendo a prefeitura pagar um professor para fazer um projeto, para ensinar crianças e jovens, e até mesmo adultos a jogar o vôlei. Cara, tá tudo esquecido, rapaz. Eu digo, o Avante tem projeto para tudo isso.
Basta querer fazer. Que bom, Justo, que bom. Justo, muito obrigado, Justo. Quero agradecer a... Peraí, tem Estava tão comentários aqui legal. ainda. Tem comentários Tem, é? aqui. Tem aqui comentário ainda. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Leonel Moreira. Grande Leonel. Coloca aqui. Marido da Luciana, minha amiga. Leonel Moreira, dinheiro bem administrado. Aqui, ó. Dinheiro Dá para administrado tudo. para tudo. Dá para tudo. É. Tá certo. Para tudo. Justo, vamos lá. Você quer fazer alguma... Tem alguma pergunta que eu não fiz aqui que você diz, eu quero responder essa pergunta aqui, Ítalo. Tem isso? Não, na realidade você fez boas perguntas, Ítalo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso dar um anúncio? Amanhã, quarta-feira, dia 16, às 16 horas, nós vamos ter a nossa convenção do Avante ali no Rica Festas, que fica ali na entrada do bairro Dom José Rodrigues. Eu gostaria muito de ter, não só você, Ítalo, também os seus amigos aqui que participaram da live, que me mandaram esses alôs aqui, que pudessem lá participar para a gente solidificar, né, a candidatura do nosso pré-candidato a prefeito, o Capitão Moreira. E o vice? Amanhã você vai ficar sabendo quem é o vice. Mas eu digo uma coisa a você, vamos participar dessa festa, vamos nos enganjar na política de Juazeiro. Sabe por quê? A política foi feita para o povo. O poder emana do povo. E se o povo tomar posse desse poder, eu digo que muita gente que quiser fazer da política trampolim para se projetar na vida e enriquecer, não vai ter vez. Meu amigo, é esse recado que eu deixo com vocês. Amanhã, quarta-feira, às 16 horas, ali no Rica Festas, a nossa convenção do Avante vai acontecer com fogos de artifício, telão, gente bonita, e é claro, vocês vão conhecer os pré-candidatos a vereador, o pré-candidato a prefeito e o pré-candidato a vice-prefeito. Falei ou não falei, Ítalo? Que bom, que bom. Muito bom mesmo, Justo. Justo, você fez um convite, agora você quer deixar algumas palavras aí para os juazeirenses, já começou assim falando muito bem, que você foi adotado por Juazeiro, mas como pré-candidato a vereador, que eu acredito que você vai estar nessa legenda, vai participar, vai estar aí lutando e para conseguir uma vaga na Câmara. Queria que você deixasse suas últimas palavras finais aí para os juazeirenses, como pré-candidato a vereador de Juazeiro. Vamos lá. Eu queria dizer uma coisa primeiro aos juazeirenses. Não desistam da política. Sabe por quê? Se você desistir da política e passar a ter aversão à política, está arriscado você ser governado por alguém que goste de política. E nem sempre quem gosta da política faz a política correta. Estude a vida pregressa de cada candidato. Veja o que ele fez, veja onde ele acertou, veja onde ele errou, porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Vocês vão encontrar no R Justo muitos defeitos. Eu sou um ser humano de carne e osso, mas eu quero dizer a você o seguinte: por incrível que pareça, essa está sendo a primeira eleição de Juazeiro que está colocando caras novas. Você vê que essa eleição, 80% dela está nas redes sociais. Está na internet, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Então, meu amigo, minha amiga, fiscalize, verifique a vida de cada um, veja o que cada um tem para oferecer. Não desista da política. Ainda há uma chance para Juazeiro. Precisamos não só tirar esse grupo que está lá na prefeitura, mas também colocar um grupo que faça a diferença, porque muito se diz por aí, Ítalo, vamos tirar o Paulo Bonfim da prefeitura, vamos tirar o grupo de Isaac. Tirar é fácil, é molinho. É só votar numa outra pessoa. Mas aí é que está a questão. Tem que saber em quem votar. Tem que saber se essa pessoa já foi política.
o que ela fez como político, não é? Como foi a gestão dela como prefeito ou como vereador. Tem que se ver tudo isso. E eu agora, falando do Avante, do meu partido, eu digo, nós somos o novo, a nova política, o único partido que não teve grandes afiliações no tocante aí a alianças, né, de outros partidos, né, coligações. Não tivemos. Nós estamos correndo por fora. Nós estamos livres de qualquer dívida com empresário, com gente que hoje em dia investe na gente, mas amanhã vai querer alguma coisa da prefeitura. E quem sofre com isso, sabe quem é, Ítalo? É o povo. É o povo que sofre com esses toma lá da cá. É por isso que a nossa saúde está aí desse jeito, viu? Por causa disso. Você vê que pouco se investe na saúde, mas muito se investe em asfalto. Asfalto, né? Será que asfalto cura alguém de alguma doença? Será que asfalto dá educação para o teu filho? Se asfaltando, mas não se faz limpeza nos rios, onde tem aquelas nojentas, abomináveis e indesejáveis muriçocas. Tá vendo, gente? Se investe muito naquilo que não é o principal. O que Juazeiro hoje precisa é ter saúde pública eficiente. O povo está morrendo por falta de saúde. Não desista da política, juazeirense. Acredite em mim, acredite em nós. Ainda há uma saída para Juazeiro. Juntos faremos a diferença. Justo, muito obrigado. Foi uma honra tê-la aqui conosco para estar participando dessa série de lives com os pré-candidatos de Juazeiro. Quero agradecer de coração mesmo por você ter aceito, ter tirado um tempinho, que eu sei que sua vida é corrida, e ter tirado esse tempinho para estar aqui conosco, batendo esse bate-papo, conversando, mostrando as suas propostas. Muito obrigado, Deus lhe abençoe, sucesso na sua pré-candidatura, e Deus abençoe a sua família, o seu filho, Enzo, de 3 anos. E espoletinha. Tudo de bom. Pessoal, quero agradecer a todos vocês, certo? Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, que ficaram conosco até o final, participando dessa live. E terça-feira que vem teremos outro pré-candidato expondo as suas ideias. Tchau, tchau, gente! Boa noite. Boa noite!